Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Recentemente, o Fórum Econômico Mundial divulgou as 15 habilidades mais valorizadas nos profissionais pelo mercado de trabalho e que vão estar em alta pelo menos até 2025. E dessa lista, eu selecionei habilidades que qualquer pessoa, independente da sua área de atuação, deve desenvolver se ela pretende crescer profissionalmente nesse ano. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em desenvolvimento e treinamento de pessoas há mais de 16 anos. E depois de ter treinado mais de 4.000 alunos, eu percebo que o maior erro das pessoas é focar o desenvolvimento somente nas habilidades técnicas. Se eu sou um engenheiro, eu vou focar somente em aprender coisas da minha área de engenharia. Se eu sou um médico, eu só vou me desenvolver na área da medicina. Mas muitas vezes o que impede a gente de ter um resultado melhor no nosso trabalho, de crescer dentro de uma empresa, são outras habilidades, habilidades além das técnicas que você precisa para atuar. Chame do que você quiser, habilidades complementares, soft skills. Essas são habilidades que a escola tradicional não te ensina, mas que são essenciais para você conseguir se destacar, crescer profissionalmente. Então vamos ver qual é a lista de habilidades que você precisa dominar para conseguir se destacar na sua profissão. A primeira habilidade essencial é a criatividade. Quando você vai para o mercado de trabalho, você essencialmente tem dois tipos de profissional. O primeiro é o profissional míope. O profissional míope é aquele tipo de pessoa que acha que já é a sua melhor versão, que fica na zona de conforto, que faz o que todo mundo também faz, que acredita que não precisa mais evoluir, que muitas vezes depende de outras pessoas para atividades do dia a dia, que tem um conhecimento bem restrito somente da sua profissão e não tenta abrir o seu olhar para outras habilidades. E no fim do dia é visto como um profissional comum, mais do mesmo, substituível. E de um outro lado, você tem um profissional com a visão criativa. É aquele tipo de pessoa que vive numa constante inquietude, que sempre quer fazer o seu melhor e principalmente sempre quer evoluir. É um tipo de pessoa que vai atrás de habilidades para conseguir ser independente no dia a dia, que procura ter uma visão fora do óbvio, fora daquela bolha igual a de todo mundo, que foca em soluções simples, claras e práticas. É visto como um profissional diferenciado, indispensável. Só que dentro dessa palavra criatividade, muitas pessoas entendem como aquela ideia do mundo artístico, de fazer algo diferente. Então, se eu estou falando de fazer uma apresentação criativa, muitas pessoas vão pensar em fazer algo colorido, em colocar animações que são avançadas. Só que dentro dessa área criativa é muito importante você desenvolver a capacidade de pensamento analítico e inovação. Porque no fim do dia, criatividade não é só fazer diferente. Criatividade é um processo de você conseguir sim inovar, mas que dentro dessa inovação você de alguma forma esteja gerando valor para a atividade que você está realizando. Então o profissional míope, ele sempre foca em fazer coisas legais. Ele vai lá, olha para uma animação, por exemplo, e fala: nossa, eu quero fazer essa cachoeira aqui se mexer. Mas ele não pensa no resultado que aquilo vai gerar de verdade. Já o profissional com a visão criativa, ele tem em mente a ideia do lucro do esforço. Ok, eu vou fazer uma apresentação sobre um projeto para um cliente meu. Passar 1 hora tentando animar uma cachoeira vai me gerar realmente o lucro que eu quero? E o lucro nesse caso não vai ser necessariamente de dinheiro, mas vai ser em maior poder de convencimento, vai ser em fechar um negócio? Provavelmente não. Então, com esse pensamento analítico em mente, eu consigo tomar uma decisão. A decisão de procurar pelo melhor caminho para atingir o melhor resultado, com o mínimo de esforço possível. E essa regra do lucro do esforço, você não leva só para criar uma apresentação, você leva para todas as outras atividades do seu dia a dia. Sim, eu preciso inovar, mas sempre com o foco em gerar o melhor resultado possível. A segunda habilidade que você deve desenvolver, segundo o Fórum Econômico Mundial, são de estratégias de aprendizado. E nesse caso, muita gente acredita que saber ensinar só está ligado com quem trabalha com treinamento, quem dá aula em faculdade.
Mas a capacidade de você ensinar é o simples fato de pegar um conceito que está dentro da minha cabeça, conseguir deixar claro para quem está ali me escutando. Então entende que a capacidade de você conseguir ensinar algo pode ser a diferença entre a sua chefe, o seu chefe, aprovar um projeto seu ou não, porque afinal eu vou precisar explicar como esse projeto funciona. A sua capacidade de conseguir ensinar algo é a diferença entre um cliente querer comprar um serviço seu ou não. Afinal, eu preciso explicar para aquela pessoa como o meu serviço funciona, de que maneira esse serviço vai trazer um benefício para ele. Desenvolver a capacidade de estratégias de aprendizado é uma questão de pegar toda a informação, os fios embolados que estão na sua cabeça, que é uma quantidade muito grande, e desembolar esse fio. Deixar muito óbvio para quem está ali escutando você. E antes da gente continuar com a nossa aula de hoje, eu só quero te dar uma notícia muito boa aqui. Para te ajudar nesse seu desenvolvimento profissional, eu criei um curso básico gratuito de apresentações. Lá eu vou te ensinar quais são os 7 passos para você criar apresentações criativas e profissionais que destacam o seu trabalho, independente da sua área de atuação. Esse curso não tem custo nenhum. Tudo que você precisa fazer é se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. E agora, vamos continuar com a nossa aula de hoje. Uma terceira habilidade que você deve desenvolver é a questão da experiência do usuário. Sempre que eu estou desenvolvendo um trabalho, eu não estou desenvolvendo para mim. Eu sempre estou desenvolvendo para um cliente. Quando eu coloco o cliente entre aspas, é porque a gente sempre acredita que cliente é aquela relação de consumo, que eu tenho uma loja, alguém vai comprar de mim. Mas dentro de uma empresa, quando eu crio uma apresentação de um projeto para minha chefe, para o meu chefe apresentar, ele é meu cliente. Se eu sou convidado para palestrar de um tema específico para um grupo de empresários, aqueles empresários que estão lá na palestra são meus clientes. E hoje a gente sabe que o grande diferencial que alguém pode trazer em qualquer situação não é o produto em si, não é o conhecimento ou a informação em si, mas é sim a experiência que eu gero para aquela pessoa. Quer um exemplo de quem faz isso muito bem? A Disney. Existem centenas de parques de diversão pelo mundo inteiro. Mas qual é o parque que as pessoas mais se lembram e têm vontade de visitar? É a Disney. Mas entende que montanha-russa tem em qualquer lugar. Agora, a experiência que a Disney te proporciona, isso não existe em lugar nenhum. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, o assunto técnico que você vai abordar, existem centenas, milhares de pessoas que abordam esse mesmo tema. Mas agora, qual é a experiência que você traz dentro dessa palestra? A maneira como você entrega o conteúdo, as estratégias de interatividade, até mesmo uma questão de experiência de como eu consigo consumir esse conteúdo. Não sei se você sabe, mas hoje a gente vive no mundo da multiplataforma. Eu posso estar presencialmente em um palco palestrando, mas essa palestra pode ser transmitida também online. E no online podem ter pessoas que estão vendo no computador e que estão vendo no celular. Então, o simples fato de eu pensar no tamanho da fonte que vou colocar dentro do meu slide para que a pessoa que está ali presencialmente me assistindo e a pessoa que está vendo por um celular consiga ver a informação que eu escrevi, a informação que eu coloquei, é um ato de pensar na experiência do usuário. Porque pode ter certeza, se alguém estiver vendo pelo celular ou milhares de pessoas estão vendo pelo celular e não conseguem nem ler a informação que você colocou, eles vão reclamar e você está gerando uma experiência ruim. E isso se replica para diferentes outros cenários. E uma quinta habilidade que você deve desenvolver é a capacidade de negociação e persuasão, de ter um poder de convencimento. E não é só para quem é vendedor, para quem trabalha na área comercial. A minha esposa, por exemplo, ela é médica, trabalha na área de medicina. E eu falo que para o pessoal que trabalha na área de saúde também, existem outras pessoas na mesma situação, é muito injusto por quê? Porque você é formado fortemente na sua área técnica, como médico. Mas o cenário para muitas dessas pessoas, depois de serem formadas, é de atuar como um autônomo, de ter seu próprio consultório. Mas em nenhum momento te ensinam como você vai promover o teu negócio. De que maneira você vai chegar na frente de um cliente e negociar com ele. E aí você vê o quê? Um monte de médico, dentista, arquiteto que, por exemplo, entra no Instagram e sabe que depende da criação de conteúdo para promover o seu trabalho, mas não sabe como pegar todo o conhecimento que está na cabeça e externalizar de forma interessante. Externalizar todo esse conhecimento técnico de uma maneira que convença as pessoas que estão ali no Instagram, por exemplo, no YouTube, onde seja, de que o serviço que eles oferecem é essencial, de que é muito bom.
E isso não serve só para profissional autônomo. Você que trabalha numa empresa e, como eu disse antes, tem que apresentar um projeto, a diferença entre esse projeto ser aprovado ou não está onde? Na sua capacidade de persuadir a pessoa que está ali escutando sobre o seu projeto, seu chefe, sua chefe, um superior. Muita gente me diz essa frase: eu queria que todo mundo conseguisse ver o quanto essa ideia é boa, a ideia que está dentro da minha cabeça. Portanto, no fim do dia, a sua capacidade de conseguir vender uma ideia sua está muito no fato de como e que estratégia eu utilizo para externalizar as coisas que estão na minha cabeça. Eu sempre falo, não é sobre o que você fala, mas sim como você fala de um assunto. Tem uma frase que o empresário multimilionário americano Jim Rohn fala que a gente precisa escutar e se lembrar todos os dias. Ele fala que quando você trabalha arduamente no teu emprego, você consegue ganhar o suficiente para sobreviver, o que é uma coisa boa. Agora, quando você trabalha arduamente em desenvolver você mesmo, você consegue ganhar o suficiente para fazer uma fortuna. Porque ele fala que sucesso é uma coisa que você atrai e não uma coisa que você corre atrás. E como que você atrai sucesso? É se tornando uma pessoa atrativa. E a gente só consegue se tornar uma pessoa atrativa nos desenvolvendo. Principalmente desenvolvendo habilidades que as outras pessoas não possuem. E não me entenda mal, eu não acredito muito nesse negócio de eu vou mentalizar e as oportunidades vão surgir. Não é isso. A ideia de se tornar atrativo é o fato de eu me desenvolver para que as pessoas percebam o quanto eu sou bom, o quanto eu sou melhor do que a minha concorrência e a partir disso as oportunidades começam a surgir. E eu te digo isso com propriedade porque é exatamente o que aconteceu comigo. Esse aqui é o André, com 27 anos, quando trabalhava lá no mundo corporativo. Nesse momento, eu trabalhava na área de treinamentos de uma empresa do ramo de telecomunicação. E todo mundo dessa área era muito expert nessa habilidade da telecomunicação e como que a gente vai capacitar a área de vendas, a área de suporte técnico. E eu decidi não investir, trabalhar arduamente para entender mais da área de telecomunicação. Mas eu comecei a investir em habilidades para mim. Habilidades de comunicação, habilidade de saber apresentar minhas ideias, de criar narrativas. E a partir dessas habilidades, eu comecei a me destacar. Porque como eu sabia me comunicar muito bem, as pessoas começaram a me dar projetos para que eu apresentasse esses projetos. Eu comecei a auxiliar a diretora da área, comecei a auxiliar até o vice-presidente de recursos humanos. Quando eu ia para uma reunião com um cliente, eu pensava nas estratégias que aquele treinamento traria para esse cliente e como eu conseguia vender esse treinamento para ele. A partir dessas habilidades que eu tinha, eu comecei a me tornar uma pessoa indispensável no meu trabalho. Até que me convidaram a criar um treinamento dentro da própria empresa. Um treinamento de comunicação, de apresentação. E eu percebi que eu podia fazer isso fora da empresa onde eu trabalhava. E foi aí que eu fundei a Fantástica Fábrica Criativa. E quanto mais eu me desenvolvia, quanto mais eu aprendia novas habilidades, mais as pessoas percebiam o quanto eu era fora da curva. E hoje eu não sou mais um homem sozinho mostrando seu trabalho aqui no YouTube. Hoje eu tenho uma empresa com uma equipe, uma empresa com mais de 4.000 alunos, uma empresa que já desenvolveu trabalhos em outras grandes empresas como a Souvenir, como a Electrolux, como a Volvo. Mas tudo isso aconteceu porque 10 anos atrás eu tomei a decisão de me desenvolver, de investir em mim mesmo. E isso fez toda a diferença no meu crescimento profissional. E para te ajudar nesse desenvolvimento profissional, eu criei um curso básico gratuito de apresentações para você. Um curso com os 7 passos para você criar apresentações criativas e profissionais que fazem o seu trabalho se destacar. É um curso sem custo nenhum. E para você se inscrever, é só acessar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu essa nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.